Boa tarde a todos, espero que se tenham divertido a acompanhar o nosso passeio micológico e agora está na hora da apresentação do livro Cogumelos em Portugal, Tradição e Novas Abordagens. Eu vou querer ler, disso ficam já avisados, e a apresentação do livro segue-se um debate sobre o consumo dos cogumelos silvestres e do seu potencial no desenvolvimento territorial, bastante interessante e rigorosamente a não perder. Esta organização, mais uma, da Junta de Freguesia da Cabeça Gorda, em conjunto com a Associação de Defesa do Património de Mértola e com o INIAV. Um bom colóquio e até já. Já estou a gravar outra vez. Já estou a gravar outra vez. Boa tarde. Bem-vindos à segunda sessão do lançamento oficial do livro Cogumelos em Portugal, Tradição e Novas Abordagens. Hoje, nesta sessão, teremos a apresentação da parte dedicada à produção de cogumelos de cultura em Portugal. Agradeço desde já a vossa presença e vamos passar em seguida à primeira apresentação sobre o capítulo 3, Panorama da Produção de Cogumelo em Portugal, apresentado por Ana Cristina Ramos, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Obrigada. Cristina, podes... Ora, boa tarde a todos. Quero desde já agradecer o convite que a organização do Festival da Silarca nos fez e a possibilidade de apresentarmos este nosso caderno técnico e nosso livro. Portanto, cabe-me a mim fazer a apresentação do capítulo 3, que é sobre o panorama da produção de cogumelos e, portanto, vou passar agora a partilhar a tela e a fazer a minha apresentação. Vamos lá ver. Portanto, vou-vos falar sobre o capítulo 3, que é o panorama da produção de cogumelos em Portugal, e que, embora seja em coautoria com os meus colegas Marta Ferreira, Rui Coelho e Helena Machado, como a mim a apresentação. E, portanto, este capítulo é um capítulo relativamente pequeno, mas que está dividido em 3 partes. A produção de cogumelos, a produção de outras espécies, cogumelo de Paris, desculpem, a produção de outras espécies e a situação atual. Sendo que no caso da produção do cogumelo de Paris, o que é que nós temos a dizer? E isto, no fundo, eu vou fazer um bocadinho o resumo do que fizemos do capítulo 3, no fundo é para vos abrir o apetite a tentarem ver o nosso livro. Portanto, no caso do cogumelo de Paris, a sua produção a nível nacional começou no início da década de 80, 90, com um número reduzido de empresas, e que esta espécie teve um mercado estável cerca de 3 décadas. E, portanto, porque era aquele que garantia uma situação no mercado e que era vendido apenas no nosso país. Está claro que com as mudanças no setor e no mercado europeu, que é extremamente competitivo, poucas foram as unidades que conseguiram resistir e, portanto, nesta altura são poucas as unidades existentes a nível nacional que produzem apenas o Agaricus bisporus, o vulgar, conhecido vulgarmente como cogumelo de Paris. Temos depois a outra produção de outras espécies, e na produção de outras espécies começaram a surgir espécies mais ou menos exóticas, umas mais que outras, que foram entrando no nosso mercado. E assim temos, por exemplo, o caso do número 1, que está aqui identificado, que é o Pleurotus austriacus, temos o Pleurotus eringi, temos o Pleurotus citrinopiliatus, temos um Pleurotus jamur e temos o Lentinula edotes, mais vulgarmente conhecido por shiitake. Se falarmos no caso do Pleurotus austriacus, que no fundo foi o primeiro cogumelo estranho, digamos assim, que entrou no nosso país e entrou no final da década de 90 e início do ano 2000. Isto porquê? Porque era fácil de produção, era fácil de controlar os fatores de produção e de ambientais e surgiram rapidamente inúmeras ações de formação, muitas vezes dedicadas às pessoas mais interessadas e a nível tradicional, peço desculpa. E, portanto, foram proliferando essas ações de formação e cada vez mais as pessoas ficaram interessadas na cultura do Pleurotus.
Ultimamente surgiu, e mais recentemente, surgiu um novo método de produção que foi explorado e foi desenvolvido a nível nacional, que mais tarde vocês vão ouvir falar, que é o Mush Easy e que no fundo tem a ver com facilidade de produção. O que é que fez com isso? Fez com que mais produtores estivessem interessados nesta cultura e, portanto, uma maior adesão de produtores. Surgiu também a cultura do Linea Dodds, mais conhecido por shiitake, aquele cogumelo que nós normalmente até comemos nos restaurantes chineses, e que a partir de 2000 começou a iniciar a sua produção no nosso país, mas em empresas com muito pouca expressão, a nível artesanal também. Teve um grande aumento a partir de 2010, quando começaram a surgir os apoios comunitários. E assim, aí começou a haver a produção em troncos de madeira de eucalipto e de carvalho, essencialmente de eucalipto. Qual é a situação atual no nosso país? A partir de 2010 passou a cultura de cogumelos, passou a entrar nos programas de apoio à agricultura, nomeadamente por causa do programa PRODER. Com a crise financeira, houve a procura de culturas alternativas, em que a cultura de cogumelos teve uma grande expressão. E, essencialmente, a produção de shiitake em troncos de madeira. Houve um boom de produção de cogumelos. Os jovens agricultores aderiram a este programa, tinham formação incluída e começaram a produzir as suas próprias, a fundar as suas próprias empresas. Tipologias de produtores, portanto, atualmente, com toda a inclusão de novas espécies a serem produzidas, atualmente podemos ter algumas tipologias de produtores, que também vocês vão ter essa noção mais tarde, quando surgir hoje a mesma discussão com as empresas que colaboraram no nosso livro, e, portanto, nós temos várias tipologias de produtores. Os produtores com unidades de produção climatizadas, essencialmente para o caso dos pleurotos ou que muitas vezes importam substrato já incubado e inoculado e, portanto, fazem apenas a gestão da frutificação, com o consequente armazenamento e escoamento dos cogumelos. Temos também produtores de múltiplas espécies e, portanto, não se restringem apenas a uma espécie, mas podem produzir muitas espécies quase ao mesmo tempo na mesma unidade de produção. Temos o produtor de shiitake em troncos, que muitas vezes é uma produção complementar. Temos os produtores de shiitake em blocos, com salas climatizadas, em que já tem uma industrialização toda quase do ciclo de produção. Temos outros que, no fundo, até importam blocos, muitas vezes oriundos de Espanha, mas que temos o problema que é frequente que as frutificações obtidas sejam atípicas e, portanto, muito fora do tradicional e, portanto, muitas vezes têm dificuldade na colocação no mercado. E temos outros produtores que operam em microescala e dedicam-se essencialmente à produção de espécies muito específicas. E ainda há outros que apenas fazem a importação de espécies e fazem apenas a comercialização. Portanto, isto é um panorama, no fundo, é uma ideia daquilo que se está a passar atualmente no nosso país. Espero ter feito assim, um resumo muito, muito breve e tentar levantar um bocadinho do véu do que vocês possam encontrar no nosso livro. E, portanto, muito obrigada a todos por estarem e por participarem no Festival de Cogumelo. Espero que seja um êxito, como tem sido sempre. Muito obrigada. Obrigada, Ana Cristina, desculpa. Agora, de seguida, vamos ficar com uma ideia um bocadinho mais detalhada das técnicas de produção de cogumelos em cultura. Portanto, no fundo, vamos aprofundar um bocadinho esta questão com a Marta Ferreira, da Quadrante Natural, que nos vai apresentar o capítulo 4. Obrigada. Olá, boa tarde, obrigada, Helena, pela apresentação. Eu, desde já, gostava de agradecer o convite por parte da Junta de Freguesia e que dinamiza aqui o Festival da Silarca, que eu já conheço há alguns anos e que tenho todo o prazer em participar. Gostava também de agradecer aos meus colegas que participaram também
na execução deste capítulo, nomeadamente o Rui Coelho, a Ana Cristina Ramos e todos os outros participantes que participaram escreveram aqui o nosso livro que hoje está a ser publicitado e aqui dinamizado. Então, para isso, vou começar por falar, vou partilhar a minha tela convosco para vos apresentar o tema de que hoje vou falar, precisamente o tema das técnicas de produção de cogumelos. Vamos então falar de um capítulo deste livro que aborda algumas técnicas de produção de cogumelos. As técnicas de produção de cogumelos, na verdade, exigem algumas fases que são comuns a todas. E estas fases começam logo pelo seguinte, que está aqui resumido neste esquema. Começam primeiro é necessário termos, sem dúvida, o fungo, portanto precisamos ter o inóculo ou spawn, que é aquilo que nós chamamos em termos técnicos. Precisamos também ter um substrato, o substrato de cultura, que será, no fundo, a matéria onde o fungo se vai desenvolver e vai obter todos os nutrientes para conseguir produzir efetivamente os seus cogumelos. Para que isso aconteça, precisamos de juntar ao substrato de cultura o inóculo, portanto, esse processo chama-se a inoculação, ok? Depois da inoculação, vamos seguir um processo de desenvolvimento do próprio fungo. Este desenvolvimento vai acontecer durante um certo período, chama-se o período da incubação, e uma vez estando completamente colonizado o substrato pelo fungo, os nossos blocos de produção ou outros substratos em que estejam colocado o fungo estão prontos a frutificar, ou seja, a produzir cogumelos. A partir daí, e mediante alguns estímulos que depois vamos falar um pouquinho mais à frente, o cogumelo vai começar a sair cá para fora e portanto, vai estar em plena produção. Após isso, vai ser colhido, claro, embalado, expedido, como é natural. Ora, o que é importante aqui ressalvar é que a produção de cogumelos encontra-se realmente condicionada principalmente pela qualidade do inóculo. É um dos fatores importantes e importante que o próprio inóculo tenha que esteja isento de. Isto é possível ou portanto, tem que ser feito em condições de assépsia e poderá ser feito ou por um laboratório ou eventualmente pelo próprio produtor, caso eu tenha capacidade de know-how técnico e capacidade de poder executar a produção do inóculo em condições de assépsia elevadas até. Pronto. Depois, claro, a produção também está condicionada à tipologia do substrato e ao tratamento do substrato. Este substrato depois será tratado mediante as diferentes técnicas, ok? E depois, claro, o controle dos fatores ambientais. Há técnicas que nós conseguimos controlar mais os fatores ambientais, há técnicas que nós não controlamos tão bem e estamos mais sujeitos a algumas variações. Dito isto, vamos passar aqui para o resumo dos métodos de produção de cogumelos. No fundo, temos 4 formas de produzir cogumelos, de uma forma muito resumida e muito sucinta, porque depois no livro estará mais bem explicado todos estes métodos. Vamos começar desde logo pela questão de que os próprios métodos de produção variam principalmente consoante o substrato e o tratamento do próprio substrato. E, portanto, eles vão variar. E começando aqui pelo substrato e o próprio tratamento do substrato, vamos iniciar aqui a análise desta tabela. Ora, alguns fungos precisam efetivamente de substratos que têm que estar previamente compostados. Okay? Porquê? Porque são fungos que são decompositores, mas são decompositores
secundários, não têm uma capacidade de degradação imediata da matéria orgânica no seu estado inicial, no fundo de composição, e precisam da ajuda da compostagem para depois colonizarem eficientemente o substrato. Ora, neste caso, esta tipologia, este método de produção é típica do cogumelo que os portugueses mais habituados estão a consumir, que é o cogumelo, o champignon de Paris, este cogumelo branquinho, do género Agaricus, e o Agaricus tem preferência por estrumes e misturados com palhas. Portanto, o tipo de substrato é este. Ora, depois de compostado, ele segue para a pasteurização. Esta pasteurização é importante para quê? Para reduzir a carga microbiana que está ainda associada a todo o substrato, porque ele não está esterilizado, no fundo, não está, tem muitos micro-organismos, quer fungos, quer bactérias, até mesmo, enfim, larvas de insetos, etc., que serão prejudiciais para a produtividade do cogumelo. Não é? Portanto, isto tem que ser eliminado e como a forma de eliminar é através do tratamento térmico, recorrendo à pasteurização. Este método é um dos métodos mais complexos de execução e de elevados custos. Em Portugal existem alguns produtores, mas não é o método de escolha preferencial pelos produtores em Portugal. Ora, dito isto, vamos analisar aqui outros tipos de substrato que neste caso não precisam de ser compostados. Portanto, não sendo compostados, passam apenas a serem preparados em pequenos pedaços. Neste caso, temos aqui exemplos de, por exemplo, palhas de cereais, outros desperdícios agrícolas ou até, portanto, madeira, sob a forma de serradura, e estes substratos podem ser, então, tratados de diferentes formas, consoante o quê? Consoante as exigências da espécie que vamos produzir, ok? Portanto, nem todas as espécies têm as mesmas exigências ao nível dos substratos. Portanto, podemos seguir o caminho da pasteurização, tal como acontece com o método anterior, em cima, ou seguir o caminho da esterilização. A pasteurização é típica em cogumelos do género Pleurotus, os Pleurotus austriatus são um cogumelo ícone deste método, no fundo, aplicado a este método, e desenvolve-se muito bem com esta metodologia. Ao contrário, temos um cogumelo shiitake, que é um cogumelo que começou a aparecer no mercado português muito recentemente, na última década, e tem exigências diferentes em termos de tratamento do substrato. Portanto, ele não tem capacidade de competir com alguns micro-organismos que ainda persistem após a pasteurização, que é feita até 100 graus Celsius, não é? E precisa para isso que o tratamento térmico vá acima dos 100 graus térmicos Celsius e que com isso se garanta uma maior esterilidade do substrato, porque ele não tem capacidade de luta contra alguns micro-organismos que ainda persistem com a pasteurização, ok? Ainda falando do shiitake, existe, na verdade, uma outra forma de produção de shiitake. Neste caso, num substrato que não precisa nem de ser compostado, nem precisa de tratamento. Portanto, basicamente, é utilizado os troncos de madeira de uma forma muito artesanal, ok? Esta forma artesanal foi a forma mais bem acolhida pelos produtores em Portugal. O que é certo é que há uns anos atrás, e estávamos nós na nossa última crise económica em Portugal, e as pessoas sentiram necessidade
de procurar alternativas ao emprego e houve um grande interesse no cultivo de cogumelos de produção, não é? E esta espécie produzida neste método dos troncos, muito por via da aprovação de projetos que financiaram o cultivo, e esse estímulo acabou por levar, enfim, à execução de projetos, muitos deles mal feitos, outros com graves falhas do ponto de vista técnico, e depois, enfim, o que aconteceu? Aconteceu que os produtores acabaram por escolher este método muito por causa do facto de não ter um investimento inicial muito elevado, mas que gerou um boom de produtores, que levou também à descida de preços, enfim, portanto, não foi uma experiência muito boa em termos da produção de cogumelos em Portugal associada a esta espécie. Contudo, houve alguns produtores que começaram a demonstrar interesse por produzir com outros métodos e produzir outras espécies. Portanto, estas espécies foram selecionadas e nós, enquanto quadrante natural, sentimos essa necessidade. Ao sentir essa necessidade, percebemos que havia uma necessidade também de adotar novas técnicas que permitissem aos produtores um tratamento do substrato rápido, baixo custo, de fácil execução, que recorresse a matérias 100% nacionais. Esta técnica foi desenvolvida pela Quadrante Natural, atualmente é utilizada pelos vários produtores nacionais e simplifica todo o processo de produção de cogumelos. Ele está aqui resumido neste pequeno quadro, que pode ser consultado com maior facilidade no livro, e resumidamente acaba por explicar todo o processo de produção do método Mush Easy. Com isto, agradeço aqui a minha participação e deixo o meu agradecimento ao convite que me foi feito. Muito obrigada, Marta. Foi ótimo, porque tentámos, já ias ter falando um pouquinho mais, mas de qualquer modo agradeço imenso. Boa tarde. Então agora vamos passar ao à apresentação da Margarida Zapata, do INEAD, que nos vai apresentar o capítulo Comercialização de cogumelos em fresco, Conservação e Transformação. Muito boa tarde. Obrigada pelo convite e vou agora começar a minha apresentação. Capítulo 7. Comercialização de cogumelos em fresco, conservação e transformação. A expansão do mercado de cogumelos e a respectiva comercialização dependem da qualidade a qual está associada não só à colheita, como também ao aumento da vida útil pós-colheita. Os cogumelos são considerados alimentos altamente perecíveis, devido à elevada taxa respiratória e à produção de etileno, e também por não apresentarem qualquer barreira à perda de água ou à deterioração bacteriana. Como possuem cerca de 90% de água, estão sujeitos a inúmeras reações de alteração, chegando, por vezes, a apresentar perdas de cerca de 40% do total da produção.
Torna-se, portanto, obrigatório recorrer a circuitos rápidos com refrigeração constante a cerca de 2 a 4 graus Celsius e umidade relativa de 90 a 95%. A colheita e comercialização deve ser efetuada quando os cogumelos atingem a maior rendibilidade e melhor maturação comercial, evidenciando determinadas características de qualidade. A nível tecnológico, os cogumelos frescos são considerados matéria-prima de difícil processamento, devendo obedecer a determinadas etapas consoante a espécie. Quando os cogumelos se destinam ao mercado dos produtos frescos, devem ser cobertos com um filme plástico perfurado, arrefecidos entre 0 e 2 graus e apresentam um tempo de conservação de cerca de 5 a 6 dias. Também podem sofrer processamento mínimo e embalagem em atmosfera modificada, o que consiste num pequeno número de operações de transformação, no acondicionamento dos produtos numa embalagem semipermeável, cuja composição da atmosfera no seu interior é diferente do ar atmosférico, e aplicação obrigatória de refrigeração desde o processamento até ao consumo. Transformação de cogumelos e qualidade. Embora o sabor dos cogumelos frescos seja incomparável, muitas das espécies podem ser submetidas a tecnologias de transformação, dando origem a outros produtos de qualidade sem riscos para a saúde, tempo de vida útil alargado, valor acrescentado e disponíveis em qualquer época do ano. Trata-se de uma alternativa para a redução de perdas nas épocas de maior produção e colheita, quando a oferta é maior e os preços mais acessíveis. Podemos considerar os seguintes métodos de conservação: congelação, apertização, desidratação, onde se inclui a secagem por convecção, desidratação osmótica e liofilização, pastas, conservação com agentes químicos. Os produtos assim transformados podem ser considerados um incentivo à agroindústria de cogumelos e, simultaneamente, um contributo relevante para o crescimento económico do setor, permitindo colocar no mercado produtos de elevado valor nutritivo e medicinal e de elevado valor acrescentado. Obrigada. Obrigada, Margarida. Vamos agora passar ao painel de discussão sobre os desafios e oportunidades para a produção de cogumelos em Portugal. Então, vais começar a gravar. Já está. Vamos agora passar ao painel de discussão sobre os desafios e oportunidades para a produção de cogumelos em Portugal, que corresponde ao capítulo 8 do livro dos cogumelos, Tradição e Novas Abordagens, que nós estamos a apresentar. Neste capítulo, o que nós pretendíamos no início, e foi o que conseguimos, foi convidar algumas empresas a apresentarem a experiência e o exemplo delas como produtores de cogumelos com vários tipos, ou com várias tipologias de produção. Pelo que eu preparei, tenho aqui uma pequenina apresentação para enquadrar e apresentar as empresas que vou partilhar. Partilhar. Apresentação.
Bem, é incrível como é que fiquei tão lenta. Então, olha aqui. Slideshow, né? Peço desculpa. Portanto, nós, como viram há pouco, com a comunicação da minha colega Ana Cristina e depois um bocado mais detalhado com a Marta, podemos encarar, acho que por vezes é difícil pensarmos na produção de cogumelos como tipologias, não? Porque é um pouco complicado nós queremos encaixar as empresas num determinado tipo de produção. Isto porque eles próprios vão se adaptando às circunstâncias e aos mercados e por isso também vão adaptando os métodos de produção. No entanto, eu tentei encaixar cada uma das empresas que foram convidadas nestes tipos, ou seja, em empresas que produzem essencialmente porotos austriados em bloco e que umas que fazem o ciclo completo, portanto vão desde a inoculação do substrato até à frutificação, portanto, à colheita, todo o processo, e outras empresas que compram os substratos já inoculados e que fazem apenas a frutificação do cogumelo, que se chama até, é como se fosse a engorda, e depois fazem o resto do ciclo, portanto a colheita, o armazenamento e o escoamento. Depois há empresas que também em blocos produzem múltiplas espécies, ou seja, que investem um pouco em várias espécies que se calhar até vão mudando um pouco as espécies conforme o mercado vai mudando. Depois, por outro lado, há os produtores de shiitake, que houve um grande aumento de empresas que produziam shiitake a partir de troncos. No entanto, eu não tenho aqui nenhum exemplo que eu considere um produtor de shiitake em troncos exclusivamente. Tenho exemplos de empresas que produzem shiitake em troncos e também em blocos e que produzem também outras espécies e tenho um exemplo de uma empresa que produz shiitake em blocos. No caso das empresas que produzem essencialmente porotos com ciclos completos, a empresa que nós tivemos a participar no livro é a empresa Cogumelos da Ilha da Sofia Loja. Portanto, é uma microempresa constituída em 2016 na Ilha da Madeira. Neste momento, a Sofia não pode estar presente connosco, mas, entretanto, ela respondeu a algumas das questões que eu gostaria que fossem debatidas e, eventualmente, depois, durante a discussão, transmitirei um pouco a opinião dela. Portanto, ela faz porotos, várias espécies de porotos, mas porotos. Depois, o caso, e portanto, faz o ciclo completo. Depois, o caso dos produtores de porotos austriados em blocos, mas que fazem só, portanto, o processo a partir, portanto, o substrato já está inoculado e só fazem a frutificação e a colheita. É o caso da empresa do Rui Hipólito, que se chama Hipólito Filipeta Razá, que é uma empresa sediada em Roque de Cavalos e que produz. Eu julgo que o Rui, mas o Rui, temos o prazer de ter o Rui hoje connosco e, portanto, vamos ter a oportunidade de que ele explique melhor como é que a empresa dele, o que é que faz, qual é a tipologia e também como é que estão a decorrer a empresa, como é que a empresa está a avançar. De qualquer modo, em termos de produção em blocos, eu julgo que a produção é centrada no porotos austriados. Em substratos já inoculados. Depois, claro que eu tenho aqui a dizer uma coisa que é o Rui também tem um grande interesse pelos cogumelos silvestres.
Um, talvez a gente ainda fale um pouco disso também. Depois, empresas que produzem múltiplas espécies em blocos, temos a Serra da Lua, da Água Vitorina, que é sediada em Alcaneve e que iniciou a atividade comercial em 2015. A Carla também está presente connosco hoje e por isso vamos ter também a oportunidade de discutir alguns assuntos com ela. Produz porotos, produz também eritim e agrocide e shiitake. Mas ela pode-nos dar mais detalhes. Entretanto, depois, portanto, não tendo eu exemplos de shiitake em troncos, simplesmente tenho o exemplo de uma empresa que produz shiitake em bloco, que é a empresa Scottish. É uma empresa de duas não é, são irmãs, são cunhadas, a Ana e a Catarina, que é sediada em Aljustrel e que teve início a produção em 2017 e que desde 2018 são certificados em modo de produção biológica. Portanto, elas produzem essencialmente shiitake em blocos e recentemente têm começado também a produzir eritim. No entanto, hoje também não estão presentes, portanto, elas também me transmitiram que têm tido alguns problemas por causa mesmo de terem pessoas a trabalhar na empresa, de manterem subsidiariedade, neste momento, por causa da situação, e não vão poder mesmo participar. Depois, a última tipologia, que são produzem blocos e troncos com múltiplas espécies. Portanto, normalmente produzem shiitake em troncos e as outras espécies em blocos. Temos, neste caso, duas empresas que se encaixam neste exemplo, neste tipo, que é o Cogumelos do Migas. Eu não sei se é migas, se é migas, mas a gente já vai discutir isso. É migas ou migas? Migas. Migas, ok. E temos connosco o Miguel Rodrigues, que vem de Passos de Sousa e que desde 2013 que produz cogumelos em modo sempre de produção biológica. Produz porotos, portanto, como eu disse, múltiplas espécies. Como ele está presente, teremos a oportunidade de falar com ele. E também ainda participou no livro outra empresa que também se enquadra nesta tipologia de múltiplas espécies e também múltiplos modos de produção, que é a empresa do Bruno e do Fábio Belchior, que são dois irmãos de Valverde, de uma empresa que também foi fundada em 2013 e que desde 2018 passaram também a produzir o seu próprio spawn, portanto o seu próprio inóculo, porque devido à quadrante natural que era a empresa que produzia para eles ter fechado, eles começaram também eles próprios a produzir o spawn. Produzem, portanto, todas estas espécies. Agora, eu, portanto, passaria então a colocar algumas questões para o nosso painel de discussão. E peço que talvez liguem as câmaras agora, não é? E portanto, passaria a discutir quais acham que são os principais desafios na produção neste momento, ou talvez não neste momento, mas eu julgo que as empresas de produção de cogumelos em Portugal, cogumelos de cultura, têm sempre um grande problema que tem a ver com a dimensão do país. E acho que esse é o grande desafio. Também acho que com o aumento do número de empresas há uns anos,
deve ter começado a haver tornou-se muito competitivo o mercado. Por isso, eu gostaria de ter a vossa opinião acerca de quais são os principais desafios que vocês enfrentaram. Talvez começasse pode ser pelo Rui, visto que o Rui, como o Rui Hipólito, como assim, só produz corotos ou portanto, agora tenho de compartilhar. Ok. Interromper o compartilhamento. Desculpem. Isto é mesmo falta de prática. Então, eu estava a pedir ao Rui para começar, mas na verdade o Rui tem o som desligado. Agora já está. Por isso, Rui, bom dia. Bom dia, doutora Helena. Então, não sei se a apresentação que eu fiz da empresa Hipólito correspondeu à realidade, ou um pouco mais ou menos. Sim, correspondeu, doutora Helena. Eu por acaso tenho a dúvida de que já agora começo já por perguntar se também comercializa silvestres. Isto é um bocadinho à parte das empresas. Exatamente. Quando existe aqui, indo aqui de encontro um bocadinho aqui aos desafios que nós temos, e nesta altura, mas também em outras alturas do ano, em que existe aqui um bocadinho abaixamento de consumo dos cogumelos que nós produzimos, porque o mercado às vezes procura, pelo menos aqui na região do Ribatejo, às vezes procura um bocadinho os cogumelos silvestres também, e nós fazemos aqui também esta colheita e fazemos a comercialização sempre possível, porque a paixão vem mesmo daí, do início da colheita dos cogumelos silvestres, e depois é que passamos para a produção. Portanto, o início, a história tem no seu âmago a colheita dos silvestres, portanto era impossível abandoná-los, porque a paixão vem mesmo daí dos cogumelos silvestres, portanto também fazemos essa comercialização. Em épocas mais fracas da procura pelos cogumelos em termos de produção, e também quando temos aqui alguns vazios sanitários que é necessário fazer, algumas falhas em termos de fornecimento de substrato, temos sempre, se as épocas forem coincidentes, temos sempre a possibilidade também de fazer a comercialização através dos cogumelos silvestres. Sim. E então, em termos de desafios, portanto, no fundo, como é que a empresa neste momento, como é que a empresa tem lidado com, bom, não sei se não era por aí, desculpem, os desafios, é assim, além de, portanto, consegue, investindo apenas numa única espécie, de produção de uma única espécie, manter a empresa rentável ou não sei bem como é que vou dizer isso. Sim, eu estou a perceber a pergunta e depois me vou não, é porque eu tenho uma dúvida, mas não sei se será uma dúvida. É como no caso, adquiro substratos já inoculados. Sim. E quer dizer que neste momento em Portugal é difícil adquirir substratos, não é? Eu sei que há poucas empresas a produzir substratos, bons substratos, inoculados. Não é bons substratos, peço desculpa, bons spawns, não é? Bons inóculos. Por isso, uma opção é sempre adquirir já os inóculos, os substratos já inoculados e prontos a produzir. Portanto, acha que isso foi uma boa forma de ultrapassar esta questão? Pois, a principal questão é essa, porque não existe em Portugal quem pelo menos não existia, agora eu creio que já começam a aparecer, mas quem fizesse essa produção de substrato
de forma com qualidade, como diz, não é só pela questão do spam, mas a questão de todas as envolventes em termos da matéria orgânica, de palhas que envolve depois o spam também é muito importante, porque aí é que se vai buscar muita da nutrição do cogumelo, portanto é muito importante para além do spam, mas é porque eu como não estou a tempo inteiro, a full time em termos da empresa, esta foi a minha opção em termos da aquisição do substrato, ou da produção do substrato, digamos assim. Portanto, ele já vem inoculado, para depois como não tenho aqui a disponibilidade a tempo inteiro para fazer o maneio de toda a produção do substrato, inoculação, etc, toda a questão da cadeia da produção do cogumelo, vi aqui na possibilidade da compra do substrato já inoculado, a minha libertação para depois ter também o meu trabalho. Portanto, foi esta a situação. Agora, como nesta altura todas as empresas, ou a maior parte delas, as empresas da produção e fornecimento de substrato estão encerradas, não estão a produzir, pelo menos aquelas com quem eu trabalho, e o que nos leva também a provocar aqui uma falha de fornecimento, porque também não tenho esta matéria-prima. Esta é a minha grande dificuldade, porque como eu não produzo, estou sempre dependente de quem me vai fornecer o substrato. Portanto, esta é a minha grande dificuldade neste momento, em termos da produção de cogumelos, porque depois a frutificação e o manejo é muito mais fácil. Já tenho aqui alguma experiência que já me possa tornar aqui entre duas pessoas, que é uma empresa familiar, digamos assim, a minha empresa é familiar, e entre eu e o meu pai e alguém também mais que me possa ajudar, consigo fazer todo este maneio, este trabalho da produção. Portanto, a grande dificuldade neste momento que eu vejo, neste momento de pandemia, porque nos outros momentos, no momento normal, o fornecimento do substrato é contínuo, temos aqui só uma questão das encomendas, tem de ser com algum distanciamento, tem de ser programadas, mas neste momento, em termos de pandemia, a minha grande contrariedade, digamos assim, é o fornecimento do substrato, porque neste momento as empresas estão encerradas nesse capítulo. Certo. Se calhar agora podia também, vou passar então agora a perguntar quais são os desafios das empresas também. Portanto, por exemplo, o exemplo que eu tinha dado a seguir, portanto, eu acho que tinha sido a Carla, em termos de tipologia da empresa. Eu não sei se a Carla... Olá, Carla. Não sei se achou que a apresentação que eu fiz da sua empresa corresponde àquilo que a empresa é. Sim. Mais ou menos, não é? Sim, está ótimo. E, portanto, diga-me o que é que acha, quais são os principais desafios da produção de cogumelos em Portugal? Partindo do princípio que, assim, na verdade, todos os exemplos que nós escolhemos para o livro, são empresas de pequenas empresas, porque isso é uma característica da produção de cogumelos em Portugal, tirando a produção de agáricos. Portanto, a produção de agáricos é um caso à parte, não é? Depois, todas as outras espécies normalmente são pequenas empresas. E portanto, é por isso que eu queria conhecer a vossa experiência e ver como é que conseguem, quais são os desafios. Eu tenho uma pequena ideia de que não é uma coisa fácil. Portanto, os desafios são enormes para vocês. Mas, Carla, peço desculpa. Não faz mal. Então, nós somos também uma pequenina empresa familiar. Sou eu, o meu marido, a minha sogra e depois também recrutamos filhas e quando há necessidade, cunhadas. Mas, de facto, é um desafio, mas um desafio muito aliciante. Nós iniciamos a produção de cogumelos, eu iniciei de forma autodidata já antes de 2000 até. Pronto, depois as coisas evoluíram e começou a ganhar cada vez mais espaço e mais interesse na minha vida como hobby, acabando depois por se tornar o principal negócio.
também devido a circunstâncias que nos levaram a isso. Eu comecei como um hobby, eu tinha a minha atividade profissional, mas devido a alguns problemas que me trouxeram este novo look, problemas de saúde complicados, acabou por se tornar depois o principal negócio, o meu principal negócio. Apesar de existirem muitos desafios, são desafios que são sempre importantes e que nos estimulam e nos levam a crescer cada vez mais. De facto, nós produzimos várias espécies, sempre em substrato, e fazemos todo o ciclo produtivo. O primeiro constrangimento que tivemos foi relativamente ao fornecimento de spawn, precisamente com o encerramento da quadratura, uma empresa que nos fornecia o spawn e de qualidade indubitável, não é? E sempre tivemos bons resultados. Depois foi a procura de novo fornecimento de spawn e pronto, temos fornecedor, temos até mais do que um, mas de facto isso trouxe-nos alguns constrangimentos. Os desafios que enfrentamos são precisamente agora relacionados com a situação atual, não é? Nós fornecíamos mais restaurantes, que estão fechados, mas conseguimos dar a volta e encontramos outras estratégias e outros mercados, e neste momento as coisas estão a funcionar muito bem, graças a Deus. Certo. Muito obrigada. Pois, eu julgo que é o caso, ou seja, isto é um caso de todas as empresas, todos tiveram um bocadinho nesta fase de se adaptar. De qualquer modo, ainda não ouvimos aqui o Miguel, de Amigas. Bom dia. Olá, bom dia, Miguel, bem-vindo. Obrigado. Eu não sei se acha que a forma como a tipologia da empresa estava certa. Está certo assim. Ou seja, é uma empresa de múltiplas produções, sim. Múltiplas espécies e múltiplos modos de produção. Sim. Eu comecei pelo shiitake, entrei naquele boom dos produtores de shiitake. Eu estou aqui muito próximo da dita capital do cogumelo shiitake, a zona aqui de Amarante e de Marco Canaveses, e eu fui mais uma ovelha atrás do pastor e fomos todos embarcamos todos na mesma área. Comecei a ver que isso não era uma saída de mercado, porque inicialmente até a empresa que me ia ficar com os cogumelos, passa a expressão, roeu a corda, e as coisas começaram a correr logo mal desde o início, desde quantidades, preços, experimento, tudo. Isto não é a minha atividade principal. Eu, além disto, eu sou enfermeiro, trabalho aqui no maior hospital da Zona Norte, e não me resignei às evidências, que era pôr o meu cogumelo ao desbarato nessas ditas empresas, e comecei a fazer o meu próprio mercado, a lutar com estas dificuldades de haver muita concorrência. O mercado foi selecionando, a maior parte daqui dos produtores já fecharam, e eu comecei a me apaixonar. Eu não conhecia nada dos cogumelos. Isto foi uma atividade paralela que eu fui para ocupar aqui parte dos meus terrenos. Fui-me apaixonando pelos cogumelos, ao ponto de que agora sou completamente autónomo, não dependo de ninguém. Eu passei para alguma produção de blocos, também comprava o meu spawn na Quadrante Natural. Aconteceu o mesmo problema que aconteceu a outros produtores. Mas, dada a minha área de conhecimento, de manusear culturas, alguma coisa de biologia, comecei a me apaixonar por isso, comecei a fazer pesquisas, tive a sorte também de conhecer as pessoas certas. Agora sou completamente autónomo, faço o meu próprio spawn, tenho spawn certificado em modo biológico e tenho várias espécies já certificadas, e estou a redirecionar a minha produção muito para os blocos agora. Tenho alguma produção ainda de shiitake em troncos, e essa para já ainda vou manter alguma coisa, mas o meu objetivo é redirecionar cada vez mais para a produção dos blocos. A nível de escoamento, não tenho qualquer problema de escoamento. Produzo os cogumelos todos que eu produzo, consigo escoar, porque o meu mercado, felizmente, não é muita restauração, é mais lojas de produtos biológicos, e essas lojas, algumas até aumentaram as encomendas.
porque dada que as pessoas também estão mais em casa devido a esta situação, as pessoas também vão consumindo mais, vão tendo mais algum tempo para cozinhar e não têm tido estas dificuldades. Pois, agora quando estava a falar, lembrei-me, há duas coisas que eu também, se calhar, eu gostaria, que me fez sempre um pouco de dúvida. É que, por exemplo, trabalhar em modo biológico no cenário dos cogumelos é uma coisa complicada em Portugal, porque de certeza que é difícil. É preciso obter palhas em modo biológico, não é uma coisa... Eu não trabalho com palhas, eu trabalho com serragem. Tudo, o meu substrato é tudo substrato à base de serragem. E comecei pela palha, mas a palha dá muito trabalho e requer grandes áreas. Eu trabalho tudo com serragens e consegui certificar todo o processo. Eu tenho o meu processo desde a produção do micélio, a produção dos blocos e os cogumelos, tenho todo o processo certificado, desde as culturas, todas as minhas culturas. Trabalho com culturas de placas de Petri ou agora estou também a virar para as culturas líquidas. Eu tenho todo o meu processo está certificado. Não tenho dificuldade. Foi só arranjar as matérias-primas que a certificadora exigia, que tenho a devida certificação, mantenho os mesmos fornecedores e não tenho essas dificuldades. E em relação, nós estávamos, por exemplo, vocês, neste caso, temos aqui 3 casos e em termos da comercialização do escoamento, são casos completamente diferentes. Eu julgo, por exemplo, que a Carla, o escoamento é mais via privados, via online, não é? Portanto, ou seja, enquanto estava-me a falar que no seu caso tem um circuito de venda que não inclui restaurantes, por exemplo. Não, tem restauração. Eu tenho restauração, mas a restauração é muito pouca. Daí a não ter... Tenho, por exemplo, um dos meus melhores clientes que me gasta por semana, ou gastava antes, cerca de 30 kg de cogumelos shiitake por semana. Neste momento estamos a reduzir 4 ou 5 kg. Tinha um cliente que servia aos barcos que andam aqui na zona do Douro, que me gastava na ordem dos 25, 30 kg por semana de shiitake. Neste momento gasta 0. Aí é que eu tive essas dificuldades. As lojas aumentaram. Sim. Porque as pessoas estão mais em casa, não é? As pessoas estão mais em casa, sim. Dedicam-se mais a fazer os cozinhados. Foi o que eu percebi isso, sim. Pois. Por exemplo, no caso da Sofia Loja, da Cogumelos da Ilha, que não está presente, ela mandou-me a indicação que ela me mandou foi que, por exemplo, ela como tinha o mercado, a empresa dela fazia muita venda para os restaurantes na Ilha da Madeira. Por isso, assim que houve este problema, deixou mesmo de ter quase clientes. Portanto, passou a ter a única coisa que ela manteve foi a venda numa frutaria que ela já tinha. Portanto, fazia também uma venda dos cogumelos, mas toda a parte da restauração perdeu. E por isso teve mesmo que reestruturar a empresa e arranjar outras alternativas. Porque eu sei que a coisa mais complicada é mesmo a parte da comercialização, porque como nós sabemos, ou seja, os cogumelos, o grande problema dos cogumelos é serem depressíveis rapidamente. Então, o circuito de comercialização é uma coisa fundamental, porque se nós não vendermos os cogumelos rapidamente, se tivermos que os armazenar, só isso aí já é um risco e perdemos toda a produção, não é? Portanto, a Carla quer-nos falar um bocadinho sobre a sua experiência da parte da comercialização. Não tem o som ligado. Sim, com certeza. Então, nós inicialmente o nosso mercado era o canal Horeca e de facto com a pandemia, com o fecho dos restaurantes, tivemos que nos voltar para outro mercado. Nós já tínhamos alguns clientes particulares e fizemos algumas experiências em lojas, mas não correu bem. Não correu bem porque eu cheguei a verificar com os meus próprios olhos que os produtos não eram armazenados de acordo com as exigências e, de facto,
devido a essa alta perecibilidade dos cogumelos, verificámos que eles acabavam por depois estar à venda com a nossa marca e às vezes em péssimas condições, não é? Para não dizer só más, péssimas condições. E desistimos completamente. Não queríamos a nossa marca com aquele aspecto que muitas vezes encontramos nas superfícies comerciais. Isso ficou completamente fora de questão e virámos então para o cliente particular. E não foi necessário grande publicidade, porque felizmente o nosso agente comercial são os próprios clientes que se divulgam uns aos outros, e acabámos por criar rotas de distribuição na nossa zona, e que acabamos por escoar completamente a produção para o cliente particular. Tanto que agora, quando regressarem os restaurantes, vamos ter que aumentar a produção. E de facto, uma das vantagens do comércio, da produção em blocos é essa, é que nós temos mais alguma margem de manobra em termos de quantidade de cogumelo produzido, não é? Eu posso inocular mais, eu posso inocular menos, eu posso antecipar a frutificação, eu posso alongar um bocadinho mais o tempo de frutificação, pronto, e viramos então para o cliente particular. O comércio online acaba por não ser bem comércio online, porque nós entregamos, somos nós próprios que fazemos as entregas, porque mais uma vez uma experiência com uma transportadora não correu bem, e de facto nós não queremos correr esse risco, não é? Queremos garantir que o produto que produzimos sabemos que é de excelência e queremos garantir que ele assim chega ao cliente. Então somos nós que entregamos pessoalmente com uma carrinha as encomendas com rotas pré-definidas. E só estamos aqui na zona, nem sentimos sequer necessidade de alargar o raio de ação. Não. Porque assim, o fresco é a nossa mais-valia, não é? Porque se falarmos em cogumelos desidratados ou cogumelos que aguentam mais outras espécies que não são aqui sequer discutidas, pronto, não interessa. Nós temos que apostar num cogumelo que pela sua frescura e pela proximidade do consumidor ganha os pontos em qualquer outro cogumelo, não é? Seja desidratado ou de outras espécies, pronto, que têm mais tempo para prateleira. Sim, é verdade. Eu própria, desde o início do boom, ou seja, da diversificação que houve de espécies comercializadas, porque isto foi um crescendo. Aqui há uns anos só se conhecia mesmo o agáricos. Eu própria ficava sempre um pouco mal impressionada com o aspecto com que muitas vezes nas grandes superfícies têm os cogumelos, por exemplo o shiitake, que como tem uma maior longevidade, entre aspas, acaba por ser deixado em caixas abertas ao ar, e quando o consumidor vai para adquirir, já não tem vontade de comprar aquele cogumelo, porque ele já está todo desidratado. Por isso, eu própria pensava assim, se eu fosse produtora, não quereria ver os meus produtos naquelas condições. Só que, claro, é porque os cogumelos entram no resto dos hortícolas. São conservados, sim. Consideram que como os tomates, mas não é bem a mesma coisa, eles são muito mais sensíveis. Claro. Eu, por acaso, até tenho uma experiência engraçada no início da produção. Nós apresentávamos, logo no início, os pleurotos aos clientes, aos restaurantes, eles, isto é pleurotos? Mas os pleurotos não é aquilo que eu vejo à venda? Não. Pois isto realmente é muito mais bonito, quer dizer, uma folha de um pleurotos acabada de colher, comparada com aquilo que vemos à venda em grandes superfícies, em caixas abertas, não é? Não tem nada a ver, não é? E é aí que nós ganhamos, e é por aí que temos que ir, penso eu. E nós, nas nossas localidades e no nosso raio de ação, aliás, eu tenho aqui outros produtores de cogumelos muito perto de mim, que também está aqui neste painel, o Bruno e os irmãos são também desta localidade, e não há aqui falta de clientes para um e para o outro, penso eu, pelo menos eu não me queixo. Sim, obrigada. Pois, foi pena hoje não estar, também não estar presente. O Rui não, desculpem, o Bruno.
Pronto. Agora eu estava a pensar, disse Rui porque já estava a pensar que ia perguntar uma coisa ao Rui. Eu ia perguntar ao Rui que no caso dele também se só faz distribuição e venda na zona, perto do local onde produz, ou se tem uma distribuição alargada em todo o país. Como é que é o circuito de distribuição e de comercialização? Nós, à semelhança do que a Carla disse também temos o nosso raio de ação. Fizemos praticamente aqui uma circunferência de 50 km para todo lado. Muitas das vezes temos alguns contactos mais pessoais, digamos assim, com alguns empresários da restauração em Lisboa. É o nosso maior salto que fazemos, mas praticamente é dentro deste raio, dentro da nossa região e sempre com o objetivo de entregar com a máxima frescura e com a máxima qualidade que nós possamos apresentar, porque só assim é que se consegue, como a Carla disse muito bem, é que se consegue diferenciar daquele, e a doutora Helena também disse, entre a tal visão que existia do cogumelo, neste caso o Pleurotes, que tinham e que nós começamos a apresentar, estes pequenos produtores começaram agora a apresentar, é um salto qualitativo muito grande. Portanto, é esse o nosso objetivo e tanto ao particular, que é o nosso maior mercado, talvez 60-40 com a restauração, é precisamente esse o objetivo que temos e vamos conseguindo consolidar, digamos assim, que é a frescura e a apresentação, porque lá está, o cliente é a nossa maior publicidade que possa existir. Sim, eu por acaso, eu agora como tive a oportunidade de ir pesquisar os vossos sites e para andar a recolher a informação das empresas e é ótimo ver tantas fotos lindíssimas de cogumelos. É assim, dá gosto. Não é que eu não conheça já os cogumelos, não é que não tenha tirado imensas fotos, mas mesmo assim fico sempre feliz de ver novas espécies a serem produzidas, coisa que há uns anos nem sequer não havia ninguém que fizesse, ou seja, ninguém produzia juba do leão, ninguém produzia. Há uma série de espécies que nem sequer entravam no nosso mercado. É claro que isto também, no fundo, acaba por vir, os tais, não sei se será um incentivo, mas vocês acham que o mercado português aceita bem as novas espécies? Não sei qual de vocês é que gostaria de responder. É porque, assim, eu sempre tive uma certa dúvida de se a produção de espécies diferentes ia ou não ser bem aceito. Porquê? Porque há sempre, eu acho que... Carla, quer responder? Sim. Então, de facto, a apresentação de uma espécie diferente, e eu falo diferente, a apresentação do pleurotes, de uma folha de pleurotes fresca a um chefe de cozinha, para ele é um cogumelo diferente, porque ele nunca tinha visto tal coisa, não é? Então, já aí temos inovação. E à medida que vão aparecendo as espécies, nomeadamente as coloridas, nem vale a pena ir muito mais além. Um pleurotes rosa, um pleurotes amarelo, bem fresco, faz as delícias de qualquer chefe, não é? E no caso do consumidor particular, a mesma coisa. Uma caixa com um mix de cogumelos, com uma cor como tem aqueles cogumelos, uma bela folha de pleurotes, um belo shiitake, penso que já marca a diferença. À medida que vamos introduzindo espécies que são menos vulgares em termos de aspecto, porque o eringe até é um cogumelo que é muito bem aceite, não é? Porque tem a forma de um cogumelo, o agrocito também tem a forma de um cogumelo. Agora, quando passamos, por exemplo, para o juba de leão, aí já há mais alguma resistência, não é? Há alguma dúvida, às vezes até, em relação ao cogumelo, se de facto se pode comer, não é? Pronto, mas penso que à medida que o tempo passa, nós tentamos também, ao mesmo tempo, promover e desmistificar um bocadinho o consumo de cogumelos, e o juba de leão tem ganho bastante espaço agora em termos de cliente particular.
porque na restauração é valorizado sempre mais o valor gastronómico, não é? E o juba de leão, de facto, tem aqui um sabor muito particular. E o que é que o cliente nos tem vindo a mostrar? E aquilo que nós já sabíamos na teoria, que hoje em dia a população procura muito alimentos funcionais, além de satisfazerem as necessidades do organismo, que tenham alguma função acrescida em termos de saúde, não é? E todos os cogumelos a têm, né? Essas funções, essa característica de alimento funcional. Mas o juba de leão, por exemplo, tem uma série de características que os próprios clientes, nos grupos que temos de partilha das rotas, que nós criamos grupos de WhatsApp, onde os clientes da zona são informados do dia a que vamos, que espécies temos, e depois, muito interessante, eles próprios trocam entre eles receitas e já se conhecem todos, e é mesmo, de facto, muito interessante. E nós nunca publicitámos, nem nunca foi o nosso objetivo, ir pelas características em termos medicinais dos cogumelos. Nunca explorámos isso e nem era a nossa intenção, mas por acaso nesses grupos, quando nós dissemos que íamos novamente produzir o juba de leão, os próprios clientes foram pesquisar o que era o juba de leão e eles próprios começaram a partilhar entre eles informação. Não fomos nós, porque mais uma vez não queremos explorar, ou pelo menos até agora essa parte não fazia parte, não está nas nossas intenções, mas eles próprios começaram a explorar e a partilhar entre eles alguns artigos, e foi um boom na procura do juba de leão, que nós próprios não estávamos a buscar. Eu, por acaso, eu reparei que a maior parte das eu acho que no caso do Miguel, de Migas, também produzem juba de leão agora, não é? Portanto, houve várias empresas que começaram a produzir essa espécie. Claro que, para já porque é uma espécie completamente diferente. E é como a Carla estava a dizer, por causa de... O Miguel também tem essa experiência de que as pessoas estão a aceitar bem. Muito bem, sim, muito bem. Sim. O meu público-alvo são pessoas que já têm algum cuidado com a alimentação e preocupam-se com essa vertente também da área da saúde e quando lhes propus a produção dos primeiros blocos que eu tive do Juba, não chegou para as encomendas. Eu fiz uns 10, 15 blocos, eu pensei, deparei-me assim com quase 4 quilos de Juba e agora o que é que vou fazer isto, assim de repente? Simplesmente partilhei no grupo do WhatsApp, do qual eu faço parte, com outros grupos, com outros produtores, na entrega de uns cabazes, já não chegou para as encomendas. E tive que vender tudo às 250 gramas para poder chegar ao maior número de pessoas. E o preço que pedi as pessoas pagaram. É um cogumelo mais bem pago e as pessoas aceitam muito bem, porque já têm essa cultura de o cuidado também com a saúde, procurar alimentos com certificação biológica, e não tenho tido essa dificuldade. E as pessoas querem mais, estão-me sempre a perguntar quando é que há mais. Pois, por acaso estava agora a pensar que as novas, se não fossem as novas tecnologias... ajuda muito. Sim, não é? Ou seja, ajuda de várias formas. Ajudou a ultrapassarmos ou a tentarmos ultrapassar agora este caso da pandemia, não é? Esta época toda, sendo, por exemplo, a fazer o caso de hoje, estamos a fazer um encontro online e o lançamento do livro online, em vez de estarmos todos presentes na feira. Mas acabamos por estar na mesma todos presentes na comunidade. E vocês dizem que mandam aos vossos clientes a WhatsApp para saberem quando é que vão passar. Portanto, isto é uma coisa que talvez nunca... Só mesmo com as novas tecnologias é que se tornou possível. No caso, por exemplo, no caso dos silvestres, agora mudando um bocadinho de assunto, eu não sei se estou a cumprir muito as perguntas, julgo que não, mas também não faz mal, acho que estou a gostar da conversa. Estava a pensar, há bocado quando perguntei o que é que vocês achavam das novas espécies, depois há a parte da comercialização dos silvestres também.
que também é outra parte importante dos cogumelos, mas que não podemos juntar com os cogumelos de cultura. No caso, por exemplo, do Rui, de tudo o que a terra dá, há sempre algumas épocas, já tinha dito há bocado, que há algumas épocas do ano em que também comercializa, ou seja, também vende alguns cogumelos, algumas espécies de silvestres. Essas espécies, portanto, são normalmente da zona. Portanto, pensando bem, zona dali, portanto, vocês não apanham boletos, cogumelos de primavera como a silarca não costumam apanhar. Não, aqui não. Aqui nesta zona não há muito essa característica. Mais é os boletos, claro que é o rei do cogumelo e que ele tem dentro do silvestre, é que ele tem o sabor em que é inconfundível, que é característico da parte do cogumelo. Mas já conseguimos introduzir em algumas situações o Macroleptyrota procera, também vai sendo já conseguimos também desenvolver aqui algum trabalho dentro dessa perspectiva, até porque é um cogumelo que existe com alguma abundância, digamos, aqui na nossa zona. E praticamente é dentro destes dois. Depois temos também ali temos também agora não falta o termo Os cantarelos, talvez. Os cantarelos, exatamente. Sim, basicamente são essas três espécies. Então, mas e uma coisa, e os consumidores desses cogumelos, ou seja, quem os compra os cogumelos, são os mesmos que compram os parotas? Ou são diferentes? São porque são consumidores que gostam de ter aqui o consumo ao longo do ano inteiro. E como nós temos aqui algumas fases em que lá está aqui um mês, 15 dias, em que depois não temos aqui alguma produção, conseguimos introduzir aqui os silvestres nas épocas que existem. Pedem-nos, solicitam-nos essa, nós também oferecemos como fazemos a colheita. E como não temos aquela produção regular, digamos assim, podemos ir colher conforme aqui alguns pedidos, porque as pessoas pedem-nos, de facto, que é um sabor totalmente diferente, e temos essa vantagem, porque é quase como um gourmet, é como estamos a falar aqui da Juba do Leão, também estamos aqui a falar aqui da parte do silvestre, também vai um bocadinho para além depois dos cogumelos de produção, porque é um sabor especial, e eu consigo perceber que existe aqui dentro da minha zona, existem outras subzonas, digamos assim, que os cogumelos têm várias, dentro da mesma, por exemplo, dentro do boletos, existem vários sabores. Vou falar aqui um bocadinho do termo da vinha e do vinho, terroir, digamos assim, que os cogumelos têm, onde eles crescem, têm um bocadinho esta diferença. E as pessoas procuram-nos, de facto, quando existem as primeiras chuvas, porque eu depois também explico um bocadinho como é que eles na parte silvestre crescem, quando é que aparecem, e as pessoas ficam atentas e ficam despertas para estas condições meteorológicas, digamos assim, e condições ambientais, e as pessoas procuram-nos nesse sentido de já existe, já encontrou, se encontrar, não se esqueça de mim, é esta a mensagem. Acaba por ter um número de clientes que já estão mais ou menos, já são pré-inscritos. Exatamente. É um pouco um bocado como vender, como vocês têm a lista das pessoas no WhatsApp, dos consumidores, das pessoas a quem vendem, não é? Não, mas tenho mesmo de registar para não me esquecer de ninguém, porque são épocas tão específicas. Estão à espera. Eu tenho de registar porque, de facto, quero chegar a toda a gente e quero satisfazer toda a gente na parte dos silvestres, porque é mesmo esse o objetivo. E é um mercado muito, muito interessante, porque o facto do passeio micológico, do passeio ambiental que nós fazemos à procura dos cogumelos é muitas vezes, quando temos uma semana mais desgastante, ou o nosso próprio negócio dos cogumelos de produção não está a correr de feição, é uma escapatória durante aqueles dias, durante aquelas tardes, durante aquelas manhãs que fazemos, e é muito bom também para a nossa própria sanidade, digamos assim, e olhar para o negócio também dessa forma. Já tentamos, já se faz alguns passeios micológicos,
já existe essa vertente também. Nós ainda não desenvolvemos essa parte, mas está nos nossos planos também fazermos aqui algum trabalho nesse sentido, porque hoje em dia toda esta zona rural já está ordenada, já é privada, os privados já têm as suas zonas completamente definidas, e também passa por aí também haver aqui uma parceria com os proprietários desses terrenos, porque também é uma mais-valia para eles, e nós estamos a tentar desenvolver essa parte também do objetivo, digamos assim, de ser aqui bom para estas duas partes, para o proprietário e para o colhedor, digamos assim, o coletor, e fazer também estes passeios micológicos será muito interessante para esta parte também da saúde, digamos assim. Ou seja, os passeios micológicos, ou a ligação com os cogumelos, é sempre, no fundo, um incentivo. Ou seja, é um incentivo para estarmos ligados aos cogumelos. É verdade. Eu penso que já estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, mas por isso, se calhar agora, acho que ainda não perguntei diretamente, portanto, quais são, eu acho que a Carla já há bocado falou um bocadinho de quais eram os incentivos para a produção, ou seja, na verdade, o Rui já está a dizer um deles, que, por exemplo, a possibilidade de participar também em passeios, em ir para o campo, a ligação ao campo, no fundo acaba por ser um incentivo a estar ligado à produção de cogumelos. Sim. Não sei se quem... Existe essa... fazer, não é? Passeios micológicos também, com a engenheira Marta Ferreira, mas fazemos passeios micológicos e depois fazemos degustação, mas dos cogumelos da rua. Claro. Sim, é sempre saber que os cogumelos silvestres é preciso saber identificar, não é? Exatamente. Essa explicação era feita, eram colhidos alguns e era feita uma explicação, mas depois a degustação era cogumelo Serra da Lua. E chegámos a fazer 2 vezes um evento desses, mas devido às circunstâncias, pronto, nunca mais foi possível repetir. Mas participamos sempre que possível em feiras. Há uma pequena feira aqui perto de nós que é ao domingo, e não é pelo fator de ganho que vamos ter, que vamos participar em feiras. É para desmistificar muito o consumo de cogumelos. E eu durante vários domingos, passei vários domingos numa banca e que não dava sequer para os gastos inicialmente, mas eu levava várias iguarias para serem provadas e as pessoas vão começando a perder o medo e até ficar muito interessadas em consumir cogumelos. E eu acho que este é um dos nossos papéis também, não é? Desmistificar este receio que ainda existe muito em relação ao consumo de cogumelos. De cultura, porque, aliás, as pessoas muitas vezes nem conseguem fazer essa distinção, não é? E podem nem sabem muito bem que, sendo de cultura, a hipótese... Não tem esse risco. Que o risco é nulo, não é? Exatamente. Sim, mas é verdade que ainda continua a haver um pouco de desconhecimento que os silvestres são os silvestres e que têm que ser encarados de uma forma diferente dos de cultura. Porque eu julgo que ainda há muita gente que acha que de cultura são só os agáricos, o cogumelo de Paris. E os outros não, os outros pensam que se calhar também já são silvestres. Mas não, há imensas espécies de cultura. E todas elas absolutamente seguras. E por isso eu julgo até que isso é uma das, portanto, uma das discussões que recentemente tive acerca de... porque há um problema ligado aos recursos silvestres, que é também a sobreexploração. Portanto, nós também estragamos a floresta quando estamos a colher cogumelos. E se fizermos uma grande pressão de colheita, estamos a ter um impacto muito grande na floresta. Logo, a produção de cogumelos de cultura é a melhor forma de ultrapassar esse impacto que nós temos nas florestas. Portanto, que é termos, quanto mais espécies tivermos disponíveis
de cogumelos de cultura, melhor, porque vamos ter menos pressão nos silvestres. Miguel, peço desculpa porque há bocado tinha ligado o micro e depois eu não passei a palavra. Não sei se tinha mais. Que também queria falar um bocadinho dos incentivos. Sim, o meu maior incentivo é a procura dos clientes. É que me incentivam cada vez mais a ter, cada vez fazer melhor, procurar mais variedades e sair muito daquele mundo dos agáricos, que é o que as pessoas conhecem nas grandes superfícies. Dar um produto diferente e pela qualidade. E a satisfação quando entrego o meu produto, as pessoas vê-se na cara conforme o que estão habituadas a ver nas grandes superfícies e ver o nosso produto. E é esse o maior incentivo. Então, e nós também já há bocado tinha falado que começou com alguns apoios, portanto, no caso da produção do shiitake em toros. Sim. Neste momento, nenhum de vocês tem apoios mesmo para a produção. Apoios, quero dizer. Portanto, acabaram por se tornar, foram casos de sucesso. Por exemplo, apesar de ter tido inicialmente para o boom inicial, para o arranque da empresa, ter sido houve um financiamento de programas do Prover, acho eu, na altura, tornou-se, ou seja, foi um caso de sucesso desse lançamento. Sim, sim. Pode-se considerar assim um caso. Depois tornou-se autossuficiente, ou seja, neste momento não beneficiam de apoios de programas. Não existem. Há coisa de um ano tive um apoio que houve também do PDR 2020, que eram os pequenos investimentos na produção agrícola. E tive um pequeno apoio. Fora isso, não tive, é tudo investimentos próprios e construí umas salas também para a produção desses blocos, tudo o que vou ganhando vou reinvestindo e vou apostando para aumentar a capacidade de produção, para melhorar as instalações, mas tudo com investimento. A maior parte agora é tudo com investimentos próprios. Pois, ainda bem que há alguns, eu sei que houve muitos casos de não sucesso, ou seja... Sim. Aqui, peço desculpa para interromper, o grosso de produções aqui na área era tudo direcionado ao shiitake e está quase tudo fechado. Eu aqui à minha volta, num raio de 10 km, éramos capazes de ter para aí 7, 8 produtores, estou eu e outro colega, e esse colega agora continua, porque eu incentivei a continuar, porque eu consigo lhe arranjar inóculo a um preço interessante e ele continua. Fora isso, está tudo fechado. E depois, se formos para a zona do Marco da Amarante, está praticamente tudo fechado. A produção do shiitake, sim. Pois, na verdade, houve muitas pessoas que enveredaram pelo caminho do shiitake em toros, um pouco enganadas. Foram-lhe vendida a galinha dos ovos de ouro. Foi, eu também acho que foi um bocadinho que fizeram um filme demasiado... Essas empresas ganharam muito dinheiro à custa dos produtores, instalaram-se e depois ficaram com o menino nas mãos, e o que é que vamos fazer agora? Porque a produção de cogumelos, como vocês sabem, não é que seja uma ciência completamente difícil, mas precisa de muito investimento e de muito acompanhamento. Eu acho que a maior parte das empresas que têm sucesso são empresas em que as pessoas estão completamente empenhadas e que, ou seja, no fundo a agricultura é mesmo assim, é preciso empenho e estar sempre dedicado, todos os dias, não há fins de semana, não há nada, portanto é preciso manter os cogumelos e depois eles também não esperam, naquele dia tem que ser colhido e tem que ser colhidos, não pode ser no dia seguinte. E se for às 6 da manhã, mesmo que seja dia de Natal, tem que ser colhidos, não é? Portanto, isso implica uma dedicação completa. Por isso, há algumas pessoas que conseguem fazer isso e por isso são empresas de sucesso, outras não. Eu espero que nos próximos programas e incentivos que haja, se crie menos aquela a ideia de que
é só agarrar uns troncos e pôr o inóculo e já está. E pronto. E vamos ter cogumelos. É assim, mas não é bem assim. O que aconteceu foi que isto era tudo novo, era uma cultura nova e era fácil ser-se um jovem agricultor e com uma área pequena termos um projeto de apoio para o investimento. E foi numa altura de pós-crise, muita gente queria dar a volta à vida e foi muita gente na agricultura. E essas empresas aproveitaram-se um bocadinho disso. E depois não fizeram o trabalho deles, que era procurar o escoamento do produto, foi o que sempre nos venderam. E depois eu deparei-me com essa situação e não aceitei. Não aceitei porque isto em 2015, quando estávamos a começar o boom da produção de shiitake, ofereceram-me a pagar os cogumelos shiitake a 2,5€ o quilo a 90 dias. E eu disse isso. Eu até estava no hospital a trabalhar com um colega meu e a expressão que eu disse a uma colega: olha-me este garimpeiro, isto é impossível. Isto não, pronto. Mas foi difícil, foi muito difícil, foi uma batalha muito dura arranjar os meus clientes. Felizmente estão completamente fidelizados e pronto. E agora é produzido e arregaçar as mangas e sempre à frente. Sim. Não sei se tanto se a Carla ou o Rui também tiveram apoios ou se têm alguma coisa a dizer acerca dos apoios que existiram para a produção de cogumelos, se beneficiaram na altura, não sei. Se não, também julgo que já estamos mesmo no fim do nosso tempo, mas não sei, a Carla teve apoios. A instalação foi apoiada. A instalação também. Sim. Mas no caso dos cogumelos de cultura em substrato, o apoio é diferente, não é? É completamente diferente, porque no caso dos cogumelos em tronco, o próprio tronco é considerado e é apoiado, não é? Pois. Nós tivemos apoio nas instalações, tivemos que fazer o investimento todo no que diz respeito depois à produção e ao spawn e tudo isso, não é? De qualquer das maneiras, eu tendo consciência disso, eu nunca pensei sequer na produção em troncos, porque eu queria mesmo levar para a frente o projeto e eu pensava, e penso que pensei bem, que eu ia ser difícil manusear os troncos, a limitação a uma espécie ou pouco mais também não me agradava e tudo isso fez com que eu não quisesse. Se bem que as empresas, na altura, o que queriam era a produção em tronco, não é? Porque são projetos chapa 5, aquilo não tinha nada que saber. E, de facto, até houve bastantes desentendimentos com a empresa que me fez o projeto, porque eu queria ter acesso à informação que eles diziam, porque eles estipulavam um determinado lucro e uma série de objetivos, e eu queria saber como é que se chegava àqueles objetivos. E houve bastantes desentendimentos com a empresa, tanto que eu acabei depois por fazer uma revisão à candidatura completa, porque eu queria saber de onde é que vinham aqueles valores, porque eu não queria comprometer-me com algo que eu não dominava, não é? Então, enterei-me disso e fizemos algumas alterações, porque, de facto, os objetivos a que se propunham eram completamente inatingíveis, não é? E concordo com o que disse o Miguel, sem dúvida nenhuma, as empresas aproveitaram-se da fragilidade das pessoas do conhecimento, de nós não estarmos bem dentro do assunto. Então, e no caso do Rui, também teve acesso a alguns apoios para a instalação? Sim, também tive um projeto para a instalação. Como a Carla estava a dizer, depois a questão da matéria-prima não era financiada, foi em termos de instalações, mas como a minha formação académica vem da parte agrícola, eu também, quem me fez o projeto, desenvolvi o projeto quase em consonância com a empresa que fez o projeto, portanto estava muito em cima do projeto, não houve aqui grandes discrepâncias em termos ao que podia ser ou não aqui os estudos de viabilidade económica que podiam existir, e foi acompanhado dessa forma, foi de forma real, o que depois aqui que não se consegue aqui controlar em termos das viabilidades económicas e dos resultados que temos de demonstrar, é depois aqui o baixamento do preço e do mercado. O mercado aqui também é muito volátil,
houve aqui preços que foram calculados, digamos assim, e que não foram depois registados na altura da venda, mas de qualquer forma ultrapassamos essa fase e o projeto ficou finalizado dentro dos valores mais ou menos que estavam estudados desde o início. Portanto, eu acompanhei, foi essa a questão. Talvez a questão diferenciadora é ter acompanhado, e como a Carla está a dizer, depois acompanhou uma fase já posterior, foi ter acompanhado sempre a paredes meias com a formulação do projeto, também por conhecimento, porque também já tinha feito algumas formações em termos de micologia e estava mais ciente do que é que estávamos ali a trabalhar. Portanto, foi essa também a minha procura do saber e da verdade em termos da formação do projeto, e que nesse caso até correu muito bem, não houve grandes discrepâncias que pudesse apresentar. Muito obrigada. Eu julgo que estamos mesmo a chegar ao fim. Na verdade, estamos a chegar ao fim desta sessão e também do lançamento do livro. Agradeço-vos imenso terem participado no livro, terem participado também hoje aqui, e espero que as vossas empresas continuem a ter sucesso e que daqui a uns anos, e que no próximo festival, nos possamos encontrar todos aqui outra vez, talvez pessoalmente, na feira, na Lota Micológica, onde nós todos os anos na Feira da Silarca temos sempre uma lota micológica onde vendemos não só a Amanita ponderosa, portanto a Silarca, mas também muitas vezes temos outras espécies que podemos vender, e fazemos sempre, até às vezes trazemos blocos com porotos a produzir para as pessoas perceberem como é que se produzem algumas espécies. Portanto, se calhar até posso já avançar este desafio. No próximo ano podemos participar na lota micológica da Feira da Silarca, na Cabeça Gorda. Muito obrigada. Agradeço-vos imenso a participação. Muito obrigado a todos.